Bom, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a presença de São Paulo na Europa. São Paulo, na segunda viagem missionária dele, ele sai de Antioquia, na Síria, depois de separar-se de Barnabé, e leva com ele Silas e vai por terra pelo interior da Anatólia, da atual Turquia, passando em visita em algumas cidades onde ele já havia passado na primeira viagem missionária dele, como por exemplo Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia. E em Listra ele chama para acompanhá-lo Timóteo. E a partir de então, Timóteo vai ser um grande companheiro de viagem dele. Timóteo era filho de mãe judia e de pai, pelo jeito, pai pagão. Paulo achou por bem circuncidar Timóteo. Talvez Paulo já não ligava muito para isso, não depois da assembleia que aconteceu em Jerusalém, mas talvez para evitar confusão com os judeus das sinagogas, ele preferiu que Timóteo fosse circuncidado. E um fato interessante nessa segunda viagem dele, que deve ter durado em torno de 3 anos, é a constante menção que ele faz ao Espírito Santo. E volta e meia ele narra: nós estávamos para ir para um determinado lugar, mas o Espírito Santo nos impediu ou nos indicou outra direção. O que seria isso? É uma espécie de profetismo ou é uma leitura, uma percepção da vontade de Deus a partir dos acontecimentos? Bom, Paulo é um homem que tem senso crítico, é um homem de oração, ele está em sintonia com Deus, ele quer pregar o Evangelho de Cristo, então ele vai distinguindo certamente a vontade de Deus à luz de diversos acontecimentos que vão surgindo pelo caminho. De tal maneira que, guiado pelo Espírito Santo, ele se dirige a uma região que até então ele não tinha ido, a região de Troade, que fica quase que no litoral da antiga Anatólia, né? E próxima à cidade lendária de Troia. E dali ele e seus companheiros, Timóteo, Silas, parece que eles esperam um sinal mesmo de Deus. E esse sinal veio através de um sonho. Um macedônio, ele sonhou com um macedônio que dizia para ele: vem nos ajudar, venha pregar o Evangelho para a nossa gente. Isso aqui você vai encontrar no Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, de 6 a 10. Eu estou me baseando aqui nesse livro do Rinaldo Fabris, Atos dos Apóstolos. Estou me baseando nisso aqui em outras leituras que fiz para estar fazendo esses comentários aqui com você, certo? Então diz lá o Atos dos Apóstolos, do capítulo 16, de 6 a 10. Paulo e Silas atravessaram depois a Frígia e a região da Galácia, porque, pelo impulso do Espírito Santo, não lhes fora consentido anunciar a palavra na província da Ásia. Então aqui nós temos uma menção ao Espírito Santo. Chegados aos limites da Mísia, tentaram alcançar a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Ultrapassada então a Mísia, desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Um macedônio de pé suplicava-lhe, dizendo: passa a Macedônia, vem ajudar-nos. E foi por causa disso que ele pega o navio e vai em direção a Macedônia. Na verdade, ele chega em Neápolis, daí ele se dirige a Filipos.
Filipos era uma colônia grega e essa cidade recebeu esse nome em homenagem a Filipe, pai de Alexandre Magno, grande imperador que viveu há 500 anos antes de Cristo. Então, chegando em Filipos era uma colônia romana, tinha leis próprias, embora dependesse de Roma. Chegando em Filipos, Paulo, pelo jeito, não havia uma sinagoga, tanto é que ele encontra com algumas pessoas e algumas mulheres rezando à beira do rio. E ele se dirige até essas pessoas, essas mulheres, uma delas é Lídia. Lídia parece que era uma mulher de posses, era uma vendedora de púrpura. A púrpura, naquele tempo, era um tecido muito caro, somente imperadores e reis ousavam ostentar uma roupa assim. E Lídia deveria ter um bazar ali, e ela trazia provavelmente esse produto, essa pigmentação, da cidade da Trácia, da região da Lídia, na atual Turquia. E Paulo hospeda-se ali na casa de Lídia, e vamos dizer assim, a casa de Lídia foi quase que a primeira igreja cristã na Europa. E na casa de Lídia ele começa a pregar e fazer um trabalho bonito e tal, mas o problema veio de onde ele não esperava. Naquela cidade havia uma escrava, isso aqui você vai encontrar nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e vai até o versículo 40, ele vai encontrar uma escrava. Essa escrava deveria ter alguns problemas de saúde e algumas pessoas usavam ela para ganhar dinheiro. Era uma espécie de curandeira, vamos falar assim. E Paulo fala isso. Um dia, quando nos dirigíamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem escrava que tinha um espírito de adivinhação e conseguia com seus oráculos grandes lucros para os seus patrões. Paulo curou essa escrava, mas aí os patrões dela pararam de ganhar dinheiro às custas dela. Então aqui Paulo vai ter um problema motivado por uma questão econômica. As pessoas que se sentiram prejudicadas, arrastaram Paulo até os oficiais romanos e amotinaram, causaram um tumulto. E essas autoridades aí, sem fazer nenhum julgamento, sem maiores investigações, manda açoitar Paulo e Silas com varas. Durante as viagens de Paulo, ele deve ter apanhado com varas umas 3 vezes, aqui é uma delas, e coloca ele no fundo da prisão, sem julgamento, sem nada. E o texto fala que meia-noite, Paulo e Silas, mesmo sofrendo esse vexame todo, apanhando, eles cantavam hinos na prisão, no fundo da prisão, com os pés amarrados. À meia-noite deu um terremoto e as portas da prisão se abriram e o carcereiro acordou e quis suicidar-se. Ele pensou, se agora eu estou perdido, é melhor que eu me mate, porque senão eu vou ter que dar explicação do que aconteceu. E Paulo ainda se preocupa com o carcereiro e diz para ele lá do fundo da prisão, não faça isso, nós estamos todos aqui. E aí o carcereiro ficou muito impressionado, perguntou para ele, mas o que eu devo fazer para ser salvo? E era tudo que Paulo estava esperando, porque a partir de então, Paulo começa a pregar o evangelho para ele da prisão. O carcereiro lava as feridas de Paulo e Silas, dos açoites que eles tinham levado, e é interessante que depois ele pede o batismo. Então ele lava Paulo e Paulo lava-o com as águas do batismo. E nisso as autoridades da cidade mandaram dizer que eles poderiam ir embora.
E Paulo disse: não, nós não vamos embora, a gente exige um pedido de desculpas, porque vocês nos julgaram, nos condenaram sem julgamento, nós somos cidadãos romanos e, como tais, a gente tem direito, isso não podia ter acontecido. As autoridades vão lá, se desculpa, mas acaba pedindo ele para sair dali. E ele sai dali e vai para Macedônia. Nós vamos tratar disso aqui no outro vídeo. Mas antes ele passa na casa de Lídia, despede certamente dos amigos, mas deixou fundada ali a primeira comunidade cristã em solo europeu. Essa presença de Paulo em Filipos é uma presença muito marcante e vale a pena a gente refletir sobre ela. Você pode pegar o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, de 16 a 40, vai falar dessa prisão dele, de toda essa situação e as lições que nós podemos tirar disso também. Aprender com São Paulo a não desanimar diante das perseguições, das dificuldades. O Evangelho de Jesus nunca foi aceito assim com tanta facilidade mesmo, não é verdade? Então acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. Fique com Deus, grande abraço para você.